Aqui é Letícia Lojo, sobretudo a gente vai falar sobre função afim. Bem, se você ainda não viu o vídeo sobre função introdutório, volta lá e vê, porque é pra você já entrar dentro desse assunto melhor e vamos lá. Função afim. É isso. Antes de falar de função afim, vou falar uma coisa que eu não falei no outro vídeo, aqui. Numa função, a gente vai ter o domínio e o contradomínio. Então, é sempre importante você observar qual é o domínio e contradomínio da sua função. Ele geralmente vem expresso dessa forma aqui. A em B. Esse daqui é o domínio, esse daqui é o contradomínio. E aí, vamos lá. O que é isso? É o conjunto de valores que você pode pegar, tipo 1, 2, 3. E aqui é 4 e 5. Esse aqui é o A, esse aqui é o B. Consequentemente, esse aqui vai ser o nosso domínio e esse aqui vai ser o nosso contradomínio. O que vai acontecer? Você vai linkar esse com esse, vai linkar esse com esse e esse com esse. No contradomínio, a gente pode deixar número sem ligar, mas no domínio não, tá? Então, é o seguinte. Quando você tiver, tipo, o domínio nos reais e o contradomínio nos racionais, você tem que tomar cuidado, porque você tem que fazer uma função que ela sirva para pegando os reais e resultando em racionais. Ou seja, números que não são racionais não vão poder entrar no contradomínio, mas poderão entrar no domínio. Beleza. Isso aqui é uma coisa à parte. O que a gente vai falar é sobre função afim. E o que é a função afim? Bem, existem vários tipos de função. Existe a função exponencial, função quadrática. E existe também, por exemplo, a função afim. A gente vai começar pela função afim, porque digamos que ela é a mais fácil. Eu vou dar só uma apagadinha aqui e já... Pronto. Tá tudo limpinho. A gente vai falar de função afim. Como é que a gente vai identificar uma função afim? O que é uma função afim? Meu Deus do céu, calma. É uma coisa super fácil. Vamos lá. A gente já viu que a gente representa uma função dessa forma daqui, né? Esse daqui vai ser o termo y, né? Que depende do x. E aqui a gente vai ter uma expressãozinha, digamos assim, para ser resolvida para a gente encontrar o y, que depende do x. Então aqui a gente sempre vai ter um x. E no caso da função afim, vai ser representada dessa forma daqui, ax mais b. Essa daqui é a função afim, que vai gerar pra gente, no nosso plano cartesiano, abscissas, ordenadas, x, y, origem. Uma linha reta, tanto aqui, assim. Enfim, uma linha reta. E ela vai ser representada dessa forma aqui. Então é assim que você vai reconhecer uma função afim. O que isso significa? Isso significa que você vai ver uma função assim, por exemplo, 5x, aqui é mais ou menos, né, tipo, é porque se não for negativo, né, e tal, beleza, vou botar aqui, menos 4, f de x é igual a 5x menos 4. E aí, para você achar os valores de y, né, que é o número em função do x, você vai substituir o x por algum número, tipo, 5 vezes 2 menos 4. Aí vai ser 10 menos 4, que vai dar 6. F de x é igual a 6. Ou seja, você vai ter o par ordenado 2, 6. E você vai representar isso na reta. E como é que você monta na reta? Bem, eu acho que eu já falei um pouco no vídeo anterior, mas a gente sabe, por exemplo, que para a gente encontrar, nesse caso daqui, né, que a gente vai ter uma função afim sempre vai gerar uma reta, independente da posição dela, vai ser uma reta. A gente então sabe que uma reta, né, de acordo com a geometria, ela existe com 2 pontos, né? Uma reta a gente pode traçá-la com 2 pontos. Então, aqui, 1, 2, 3, 1, 2. E a dica é, você vai ter que escolher um número para substituir, na verdade, 2 números para substituir no x, né? E eu aconselho escolher números pequenos, porque você vai conseguir representar melhor no seu plano cartesiano. Então, digamos, se é essa função aqui, 5x menos 4, eu vou escolher 0. X é igual a 0. 5x é igual... 5x, desculpa. Vai ser 5x menos 4, que vai dar 5 vezes 0 menos 4. 5 vezes 0 dá 0. Menos 4, menos 4. Então, a gente sabe que quando x é 0,
o y é menos 4. Vai ser aqui 1, 2, 3, 4. Tá, menos, né? Tudo menos. Aí vai ser aqui. E o y é... Não, desculpa. Esse vai ser o nosso y. O nosso x, que vai ser aqui, eu tenho que fazer embaixo. Desculpa, não se confundam como eu fiz agora. A gente vai ter aqui o 0. Nosso x vai ser o 0, né? O ponto de origem. E a gente vai ter aqui no eixo das ordenadas, a gente vai ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, a gente vai ter uma linha aqui, né? Tá, esse exemplo ficou ruim. A gente vai ter marcado aqui o ponto. Tudo bem. Vamos botar 1 aqui. X é igual a 1, a gente vai ter o x aqui, né? E o y vai ser 5 vezes x, 5 vai ser 5 menos 4, 1. Então, a gente vai ter aqui. Os dois vão ser 1. Então, vai ser aqui, os dois são 1. E a gente vai ligar formando uma linha reta. Beleza, isso aqui é um exemplo de função afim. Ok, então sempre que você vir isso daqui ou isso daqui, você tem uma função afim. E você tem que prestar atenção no domínio, no contradomínio, aquela coisa de sempre que vai ter que prestar atenção. E a gente chama de... Peraí. Tá. A gente vai chamar de lei da função essa expressãozinha aqui, tá? Só isso. Mas vamos ver aqui variações da função afim. A função afim, ela vai sempre ter esse formato aqui e sempre vai ser uma reta. Pode ser assim, assim, assim. Mas vamos lá, vamos entender o que acontece para ela ser de cada jeito. Ela vai ser assim sempre. Mas ela pode ser, você pode ver ela sendo representada assim. AX, por exemplo, 3x é uma função afim, porque o b vai ser igual a 0. Você não precisa mostrar ele na função, porque ele é 0, então você vai representar ele só como AX, mas você sabe que você tem mais um b que é aqui b é igual a 0. E quando a é igual a 0, essa multiplicação aqui vai dar 0, vai acabar com x, né? E vai sobrar só b. Então, a gente vai chamar de diferentes coisas cada função. Vamos entender. Vamos lá. A função afim é essa daqui sempre, né? E ela pode ser assim, 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 sempre. Beleza. Isso aqui é uma função afim normal. Uma função afim linear é essa função que vai ser só o ax quando o b é 0. E ela vai sempre passar pela origem, tá? Pode ser assim, mas ela vai passar pela origem. E uma função constante é a função que tem só b, que ela vai ser sempre reta, porque como ela é uma constante, né? O nome já diz, todos os valores vão dar o mesmo resultado. Por exemplo, x sendo 2 vai dar aqui o... Digamos que f de x, né? A gente substitui esse b por 3. Aqui, o f de x, quando o x é 2, vai ser 3. Não, aqui não é 3. 1, 2... sim, é 3, tá certo. Aí vai ser 3. Aí, o f de 3 vai ser 3. Todos vão ser constantes, como o nome da função já diz, né? Então, eu vou só dar uma apagadinha agora e a gente vai falar sobre o zero da função afim. Então, vamos falar do zero da função afim. Bem, o que é o zero de uma função? O zero de uma função é um x, tá o quê? O f de x é igual a zero. O que é isso? A gente sabe que uma função afim é desse formato aqui, né? Ax mais b. Então, para ser o zero da função afim, a gente tem que ter um ax mais b igual a zero. Considerando que esse a é diferente de zero, né? Senão não tem sentido. Então, a gente vai ter que achar um número para qual a expressão da função, para qual a função resulta em zero, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar isso aqui como exemplo, né? Um f de x, 2x menos 1. Então, a gente tem aqui f de x é igual a 2x menos 1. Quando isso vai ser zero, né? Quando isso vai ser zero assim. Então, a gente vai ter que fazer 2x menos 1 igual a zero. 2x é igual a 1, né? Porque a gente vai passar isso aqui para esse lado, a gente inverte o sinal. E aí a gente vai ter... não. Deixa eu mudar aqui o número. Não vai ser 1, não. Vai ser 2, porque aí fica um pouco melhor da gente entender e aí
não fica com um número bem esquisito, tá? Fica melhor para fazer o primeiro exemplo. É menos 2. Menos 2. Menos 2 igual a 0. E aí que a gente vai passar o menos 2 para esse lado, vai ficar 2. E a gente vai chegar lá e vai botar assim, ó. Vai dividir esse 2 por esse 2, né? Aí vai ficar x igual a 1. Então, para essa função aqui dar 0, ou seja, o zero dessa função afim é o 1. E o que isso significa? Vamos testar. A gente vai substituir o 1 nessa função e ela vai ter que dar 0, tá bom? Então, a gente vai escrever aqui f de x é igual a 2 vezes 1 menos 2. E a gente vai ter f de x é igual a 2 vezes 1, 2. Menos 2, 0. Então, é isso mesmo. Então, a gente vai fazer isso daqui, tá bom? A gente vai igualar a nossa função a 0 e descobrir qual é o x que dá 0 nessa função. E o que isso significa? Eu vou dar uma apagada de novo para mostrar isso no gráfico. Beleza. Vamos representar isso aqui no gráfico. É o seguinte. A gente vai... Agora, para descobrir um outro ponto no plano, a gente vai substituir e descobrir quando o x é 0, quem é o y. Então, quando x é 0, 2 vezes 0, 0. Menos 2, menos 2. Então, a gente vai ter menos 2 quando quando o x é 0 e 1 quando o y é 0. Então, agora a gente pode representar aqui na função. E aí a gente vai ligar aqui e vai ser assim. Isso daqui que vai formar. Beleza, a gente pode ver aqui que essa reta, né, que representa a função afim, essa função afim, né, ela corta as abscissas, né, que aqui é o x e o y, abscissas ordenadas, no ponto 1, 0, né, porque a gente sempre fala o x e depois o y. O 1, 0. Então, a gente pode concluir, vendo assim o gráfico, que o 1 é o 0 dessa função. Tá bom. Então, agora a gente vai ver a variação de uma função afim a partir disso. Então, a gente já pode observar aqui, nesse daqui, a gente vai descobrir a variação de uma função afim da seguinte maneira. A gente tem uma função afim, né, que é ax mais b. E a gente vai dizer que ela é crescente quando o coeficiente a dela, aqui, ó, a gente tem aqui f de x, ax mais b. Quando a é maior do que 0, ela é crescente. Quando a é menor do que o 0, ela é decrescente. E quando a é igual a 0, ela é constante. E essa aqui da constante, a gente já viu, né? Das constantes, se o a for igual a 0, isso aqui vai dar 0, vai sobrar só 1, vai ser o mesmo valor para todos, vai formar a constante. E é isso. Então, a gente vai ter aqui que essa função daqui, quando uma função ela vai para cima aqui, ela vai ser constante. Ela vai ser constante não, desculpa, ela vai ser crescente. E quando ela for assim, ela vai ser decrescente. Eu vou apagar isso aqui para ficar um pouco melhor de visualizar. Então vamos lá. Vamos ver mais sobre a variação de uma função afim. Quando ela vai ser crescente, decrescente ou constante. Bem, constante a gente já viu, né, que é aquela reta, enfim, que todos os números vão bater naquela reta. Então, não vou me aprofundar muito nisso. Eu vou agora querer mostrar crescente e decrescente, para depois a gente analisar quando a função é nula, positiva e negativa, tá bom? Primeiro a gente vai achar o zero dessa função, né, de 3x menos 3. Então, a gente vai fazer 3x menos 3 igual a 0, 3x é igual a 3, x é igual a 1, para ser o y0, né? Então, a gente vai aqui 1, marca aqui, beleza. E quando o x é 0? Vai ser 3 vezes 0, 0, menos 3. Então, 1, 2, 3, menos 3. Então, agora a gente vai juntar isso aqui. Pronto, fizemos uma função. E se a gente vir aqui, né, aqui a gente tem o nosso valor do y e aqui a gente tem o nosso valor do x. E a gente pode ver que quanto mais a gente aumenta o valor do x, né, que a gente está aumentando para cá, então a gente está aumentando para cá, mais o valor do y aumenta. Então, a gente diz que essa função é crescente. Tá bom? Sempre que ela for assim, ela vai ser crescente.
E agora a gente vai ver aqui uma função que é decrescente. Já tô dando um spoiler pra vocês, mas é isso. Então a gente vai determinar o zero, né? Menos x mais 2 igual a zero. Menos x é igual a menos 2. Menos um dos dois lados, x é igual a 2. E aí a gente vai ter aqui 1, 2. Aqui vai ser o nosso zero da função. E a gente vai descobrir quando o x for zero o que acontece. 0 menos 1 vezes 0, 0. Mais 2, a gente vai ter mais 2 como o y. Então, 1, 2. 2. E a gente vai ligar esses dois pontos. E aí, aqui a gente descobre que quanto mais a gente aumenta, né? A gente aumenta pra cá o nosso y. E ele vai bater aqui. Mais a gente diminui o nosso x. Quanto mais a gente aumenta o nosso x, mais a gente diminui o nosso y. Então, ela vai ser decrescente. Beleza, vai ser decrescente. Então, é isso. Crescente e decrescente. E aí a gente pode determinar que quando o nosso A for maior do que zero, ela vai ser crescente. Quando o nosso A for menor do que zero, nesse caso é menos 1, o A menor do que zero, ela vai ser decrescente. E quando o A igual a zero, constante, que é aquela reta. Aqui a gente pode ver, né, que o A é 3. Bem, com isso, com essas duas, eu já vou mostrar uma outra coisa, uma outra propriedade. Nem vou apagar nada não, porque eu vou mostrar essa outra propriedade aqui. A gente vai ver quando a função é nula, positiva e negativa. Bem, a gente tem aqui, né, peraí, a gente vai ter o zero das nossas funções, né, 0 e o 0, beleza. E a gente vai ter aqui uma função crescente, uma decrescente, vai ser legal de analisar assim, que vai dar pra ver. A gente vai determinar que quando uma função é nula, o y vai ser igual a zero, tá bom? E aí, quando uma função for positiva, o y vai ser maior do que zero. E quando ela for negativa, o y vai ser menor do que zero. Bem, tô apagando aqui para poder ficar um pouco melhor. Achei que não ia precisar apagar, mas eu tô apagando. Já apago e volto. Então vamos lá. A gente vai ter nessa daqui, bem, a gente sabe que o y é esse daqui. O nosso y nessa função vai ser menor do que zero em qual dos lados? A gente tem aqui o nosso zero da função, a gente sempre vai usar como base o zero da função. Que é por isso que eu mostrei antes para vocês. E aí, a gente vai ter aqui o zero da função. E o y negativo está desse lado aqui, já que ela é uma função crescente. Então, bem, a gente sempre vai analisar a partir do zero da função, né? Nesse caso aqui é o 1, como a gente já tinha visto antes. E nesse caso aqui é o 2. Essa é uma função crescente, essa é uma decrescente, mas a gente já olhou para isso. Agora a gente vai ver uma função nula, positiva e negativa. Bem, a nula vai ser quando y é igual a zero. Quando y é igual a zero, é o zero da função. Então, a gente, já por definição, é isso. Então, a gente não precisa mexer em nada. Vai ser sempre quando x é igual ao zero da função. Então, tá tudo certo. Uma função negativa vai ser quando o nosso y é menor do que zero. E uma função positiva vai ser quando o nosso y é maior do que zero. Bem, isso vai ficar trocado quando x é positivo, quando uma função é crescente e quando uma função é decrescente. Então, vamos lá. Uma função positiva, no caso dessa função crescente, vai ser esse lado aqui. O que define ser positiva ou não é assim. Quando o x está crescendo, o y tem que estar crescendo, né? Numa crescente. E quando o x está crescendo, o y tem que estar decrescendo numa decrescente. Então, é isso. E aí a gente vai ver aqui, pra cá, vão estar todos os y, né? Positivos, que está em cima da reta. E aqui, desse lado daqui, vão estar todos os y negativos, porque está embaixo da reta, né? E nesse caso aqui, vai ser ao contrário, vai ser desse lado aqui, como está embaixo da reta, o y negativo, e desse lado aqui, o y positivo. Bem,
É isso. E é assim que você descobre se uma função é nula, positiva ou negativa. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo todo sobre função afim. Ele vai terminar por aqui, mas espero que tenham gostado e continue aí para ver os outros vídeos. Obrigada!